entre a humanidade e o misterioso absoluto, o infinito, o primordial divino, ergueram-se ou desabrocharam na visão dos seres humanos ao longo dos séculos os devas, os kami, os deuses, identificados seja aos planetas e às estrelas, seja a grandes manifestações ou poderosas manifestações da natureza, como os elementos, como as árvores, pedras. E a palavra Deva vem de ser resplandecente ou luminoso, na tradição sânscrita e indiana, e de onde passou também para o budismo. Os Devas são tanto os deuses como os espíritos da natureza, como os anjos e espíritos celestiais. Os Kami do Japão, como os seres de força, de poder, de beleza, de intensidade, seres que se destacam e que povoam o universo sutilmente, ainda que haja os kamis primordiais que, de certa forma, geraram os mundos visíveis aos planeta Terra. Esta construção, esta intuição, esta visão, esta descoberta de entidades que ligam a humanidade à divindade acabou por ter, com as religiões do judaísmo, do cristianismo e do islão, uma focalização mais intensa numa divindade única, chamada Jeová, chamada Deus Pai, que também por sua vez se tornou uma trindade, e Allah. Estas visualizações e construções monoteístas tiveram grandes vantagens em fazer as pessoas saírem de formas politeístas, muitas vezes bastante desequilibradas. Por outro lado, acabaram por ocultar a intermediarização possível da mesma divindade primordial de que Jeová, ou Allah, ou Jesus, ou Deus Pai, ou Espírito Santo, são limitadas concepções que os humanos construíram, seja ao longo dos séculos por os diversos estágios que fizeram com que os textos sagrados dessas três religiões fossem constituídos, ainda que a islâmica seja claramente a que teve menos modificações do que o profeta Mohammed teria recebido do seu anjo. Contudo, estas formas de monoteísmo não conseguiram resistir à separação que instauraram entre a divindade no céu ou no além, ainda que por vezes afirmasse que ela também estava omnipresente ou subjacente ou mais perto que a nossa própria veia jugular do pescoço, como se diz no Corão. De qualquer modo, se foi acentuando nas pessoas uma visão da divindade exterior, o que provocou tanto a emergência dos movimentos simbolistas e místicos em todas estas três religiões, como também as intermediarizações de mestres, de santos, de anjos, que serviram para, nos planos subtis, estabelecer ligações com o mundo divino e espiritual que não se conseguia tão facilmente aceder. Ora,
neste século XXI, em que a globalização das religiões tende a trazer ao de cima que todas elas são apenas e simples manifestações históricas de um impulso de ligação com a verdade, com o amor, com a sabedoria, com a divindade, mas todas elas com as suas limitações, todas elas com as suas características específicas no tempo e no espaço em que nasceram ou onde se foram desenvolvendo. Há que, então, cada vez mais, atentar para uma ligação pessoal, uma ligação iniciática com estes níveis mais profundos, seja dos mundos intermediários ou psíquicos, seja com o mundo e o ser divino. É neste campo que se defronta a grande batalha para os discípulos ou para as pessoas que procuram sair da massificação de uma sociedade de consumo materialista ou para as formas demasiado ainda ritualistas e de costumes com que as religiões se tornaram. Esta procura, então, vai-se acentuar em que dimensões? Nas dimensões de conseguirmos ter acesso aos planos espirituais e ao plano divino. E é aqui que entram as práticas de meditação, de contemplação e de compreensão maior do que é o mundo espiritual, onde forçosamente teremos que passar quando morrermos. Afirme-se desde já que esta a visão e afirmação da realidade entra em choque com a predominante da ciência materialista oficial, que tende a reduzir o ser humano a um corpo e um cérebro, uma mente produzida pelo cérebro, ignorando toda a sua dimensão espiritual e dos corpos subtis, psíquico-espiritual, que constituem o ser humano. O ser humano é basicamente corpo, alma e espírito, e o nosso caminho é um caminho de sabermos utilizar bem o corpo para desenvolver as qualidades anímico-espirituais valiosas, qualidades estas que são, de certa forma, inspiradas e apoiadas pelas correntes energéticas que se derramam da própria divindade ou do centro do cosmos, centro este que está também dentro de nós, pois cada um, como observador do universo, é o centro desse próprio universo, já que, como disseram alguns místicos, o universo tem o seu centro em toda a parte e o seu círculo em parte alguma. E é, portanto, para este despertar maior da consciência de que cada um de nós é uma partícula, uma centelha, uma chispa divina, dotada de poderes e de capacidades que urge desenvolver enquanto está dentro do corpo, sob pena de se poder ter que passar muito tempo semi-adormecido, semi-paralisado nos mundos post-mortem. A prática fundamental é sempre a da meditação e, em seguida, uma vida de ação justa, criativa e amorosa. Na prática de meditação, a grande questão que há é conseguirmos silenciar a ondulação dos pensamentos e conseguir receber e intuir os arquétipos, as instruções, as formas que nos são apropriadas nesse momento e que se transmitem dentro do campo unificado de energia-consciência que interliga todos os seres e que é responsável, ou que explica, as sincronias e as capacidades de comunicação de pensamento à distância ou de comunicação de vibrações. Tal como a física quântica consegue justificar
que duas partículas afastadas, partidas e separadas para direções distantes, quando uma delas é afetada por um raio, a outra instantaneamente numa outra direção sente-a, implicando com isto a existência de um meio de comunicação a uma velocidade mesmo talvez superior à da luz e pela qual a informação comunica. Assim também nós, enquanto seres psíquicos, somos dotados de uma capacidade de comunicação, de informação, sobretudo onde há afinidade dos receptores. Daí a dificuldade da replicabilidade deste tipo de experiência em laboratórios, o que tem levado alguns cientistas a parodiarem a telepatia, quando ela é de facto uma constante na vida de muita gente e ao longo dos séculos, muitos casos, alguns até muito impressionantes, têm acontecido, manifestando esta capacidade dos seres, enquanto seres espirituais, enquanto consciências e mentes capazes de se libertarem das condicionantes do corpo e do tempo e espaço mental cerebral, fluírem e comunicarem na dimensão de unidade que subjaz ou que está a um nível mais elevado da nossa visão separativista, compartimentada e localizada. A própria ciência, quando desenvolve a noção, a partir da verificação experimental, de que a matéria é constituída de partículas e que as partículas se apresentam tanto, partículas de energia, que elas se apresentam tanto como partícula ou como onda, explica-nos bem a possibilidade do próprio ser humano estar constituído como partículas, mas também poder comunicar como onda, e o próprio espírito individual do ser humano poder assumir estes diversos aspectos e poder assim localizar-se onde quiser-se a partir de um princípio de não localidade e de circulação do espaço-tempo infinito. É importante, então, cultivarmos formas artísticas, formas de posicionamento perante o mundo que nos façam sair dos dualismos e das mentalidades demasiado analíticas e conflituosas, nos quais predomina o hemisfério esquerdo, ao contrário do hemisfério direito, que tem uma ligação direta com o espaço e com a captação do todo ou da essência dos seres, o que nos leva para o domínio da penetração do tal nível psico-espiritual, para o plano intermediário dos arquétipos ou das essências dos seres ou do conteúdo dos símbolos. Tudo é símbolo e analogia, dizia Fernando Pessoa, e neste sentido procurava que as pessoas adquirissem uma inteligência espiritual que lhes permitissem intuírem o que é que cada objeto ou símbolo ou fenómeno é e contém de energias e irradia de forças e que a mensagem nos traz, para que, dentro desta leitura do grande livro dos livros do universo, nós possamos ser intérpretes corretos e logo participantes da vontade de harmonia e de bem e de verdade suprema que subjaz a toda a manifestação. Om, Om, Om. Pax, Lux, paz e luz. Saibamos, pois, estar mais identificados com o centro do nosso ser e dentro e a partir deste centro do nosso ser estarmos numa interligação harmoniosa, amorosa, supra-dualidades e harmonizando os contrários, reduzindo os conflitos dos opostos e convergindo para a unidade, para
a famosa taça do Santo Graal, ou seja, para a taça onde a verdade e o amor e a presença divina desabrocha e que então circula entre aqueles que se reúnem à volta da mesa redonda ou aqueles 2 ou 3 que se reúnem em nome dessa mesma rotundidade e circularidade e infinidade da vibração do amor, da divindade, da palavra justa. Saibamos então, pelas nossas meditações, de olhos cerrados e de coração aberto ao alto, a recebermos as inspirações das forças e atributos divinos e arquétipos celestiais e formas geométricas que nos devem inspirar e modelar diariamente ou a cada momento. Saibamos, pois, ter esta prática diária de recebermos e de comungarmos com o mundo espiritual, onde devemos destacar sempre a presença e a existência dos seres familiares nossos que já partiram, a existência do nosso anjo da guarda e do arcanjo de Portugal ou de cada país, dos mestres e dos tais kami ou devas com que iniciamos a nossa pequena horácio, ou seja, as faces divinas com que cada um de nós pode mais ligar e, de certa forma, também intensificar o seu amor de devoção, o seu amor unitivo, que, em geral, através desta sociedade demasiado multissensorial e virtual e mediática e cheia de lixo e de propaganda e de formas manipuladas de transmissão de conhecimentos, acaba por diminuir a capacidade de concentração e de unificação entre os seres que são literalmente esmagados e oprimidos pelo excesso de informação, muita dela absolutamente inútil ou de fatos sem qualquer perenidade. O ser humano tem que estar mais consciente, ou deve estar mais consciente, de que a cada momento está-se a construir o seu corpo espiritual e está a estabelecer ligações com os mundos espirituais e com os mundos divinos, ou seja, a ser um eixo dos mundos. Para isso nos chamam as árvores, sempre na sua grande paz e ligação ininterrupta com o Sol e com o Cosmos e com as raízes bem na Terra. E cada um de nós tem também a sua árvore da vida dentro da sua coluna e por aí a nossa consciência circula e há que saber ver bem em que níveis corporais e psíquicos nós temos mais tempo ou desenvolvemos mais a nossa manifestação na Terra. Saber comungar, saber ser coluna do templo que liga a terra e o céu, que liga a humanidade e a divindade em comunhão com a tradição espiritual portuguesa ou a tradição espiritual de cada país, é então fundamental e nesse sentido as nossas meditações saudamos e invocamos todos aqueles que nos antecederam e que de certa modo nos ergueram até ao ponto em que nós estamos e do qual podemos avistar novas dimensões dos mundos subtis e espirituais e maior compreensão do mistério da divindade, a quem nós profundamente veneramos, adoramos e invocamos, e neste momento pedimos que esteja mais presente em todo o nosso ser e que tal intensifique o nosso corpo espiritual neste é a hora, ou neste aqui e agora, que cada um de nós tem que, de quando em quando, realizar e intensificar a sua unificação e consciência de si mesmo e da sua ligação com o cosmos e com a divindade. Paz, pax, pax, lux, 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 om. Amen. Om.